Tenho certeza que o Senhor já falou conosco grandemente através dos louvores. E Ele vai continuar falando conosco através da palavra, amém? Feche seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração e fala com o Senhor nesta noite. Porque Ele nos trouxe aqui, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as aflições dos nossos corações. E nesta noite, Ele tem uma palavra especial que venha para o meu e para o seu coração nesta noite, trazendo a alegria dEle, o refrigério, o fortalecimento dEle, porque é Ele que pode fazer. Às vezes nós ficamos nos debatendo, nos contendendo com Deus, mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o hoje, Ele conhece o nosso futuro. E muitas vezes nós questionamos, que nesta noite nós paramos de questionar o Senhor e só falamos para Ele: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero os sonhos do Senhor para a minha vida, para a minha família. Fala para o Senhor nesta noite, porque é Ele que vai fazer da forma dEle na minha e na sua vida. Só fala para o Senhor: Senhor, eis-me aqui como vaso, eis-me aqui como servo na Tua presença. Me ensina a andar nesse caminho estreito. Me ensina, Senhor, o que eu devo falar. Me ensina, Senhor, minha forma de agir, minha forma de andar. Porque o Senhor, Ele nos ensina. E nós temos visto a cada dia que nós estamos aqui na presença dEle, Ele nos ensinando a andar nesse caminho estreito. É fácil? Não. Mas o Senhor, Ele nos ensina através da palavra. Porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz. A palavra tem um poder de curar. A palavra tem um poder de transformar. E nesta noite nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos transformação. Nós queremos a cura do Senhor nas nossas vidas, a libertação do Senhor nas nossas vidas. Papai querido, eis aqui a Tua amada igreja. Papai querido, eis aqui cada um de nós na Tua presença nesta noite. Papai querido, continua falando conosco através da Tua palavra. Papai querido, que o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a Tua presença seja notória através da vida dele. Usa ele, ó Pai, da forma que o Senhor quer, para continuar falando conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pega as suas Bíblias nesta noite, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria nós estarmos aqui reunidos nessa sexta-feira para crescer um pouco mais através desse alimento que nos constrói de fé em fé, de glória em glória. Abram vossas Bíblias em 1 Coríntios 10, do 1 a 13. 1 Coríntios 10. Amém? Primeiro Coríntios 10, a palavra de Deus fala assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobiceis as coisas más, mas como eles cobiçaram. Mas vos façai, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns
deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentações, senão humana, mas fiel é Deus, que nos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui, ela fala que aqueles que estiverem em pé, cuide, firme, para que não caia. Mostrando para nós que haverá momentos na nossa vida, por mais que você esteja firmado na palavra, que vai haver dificuldades que às vezes vamos querer até desistir, mas Deus estará sempre no meio de nós. Se você olhar para você, para mim, para cada um de nós, você vai ver que nós não passamos nem metade daquilo que os discípulos de Jesus passaram com ele. Nós não vimos Jesus curar um cego, nós não vimos Jesus curar um coxo. Nós não estávamos lá naquele barco quando o Senhor Jesus andou sobre as águas. Nós não estávamos lá quando o Senhor Jesus mandou tirar aquela pedra para que Lázaro fosse ressuscitado depois de 4 dias. E mesmo depois de todos esses discípulos estarem lá no momento de maior dificuldade que o Senhor Jesus passou, todos eles fugiram. Mas o Senhor já sabia de tudo isso que ia acontecer, porque Deus conhece o nosso caminhar. Ele conhece o nosso coração e sabe que nós estamos aqui reunidos porque nós queremos aprender mais e mais. Nós queremos aprender a enfrentar dificuldades nessa palavra e continuar caminhando. Nós queremos aprender a que mais pessoas vejam a nossa mudança e também queiram esse alimento para serem transformadas em nome de Jesus. Porque por tudo isso que eles passaram também, quando Jesus Cristo ressuscitou no 3º dia, quando Jesus Cristo começa a aparecer para os seus discípulos, eles não conseguiam enxergar Jesus. Porque agora, para você ver Jesus, você tinha que ouvir a palavra dele. Você tinha que ter fé no coração, você tinha que acreditar de verdade. Por isso, toda vez que um daqueles discípulos se aproximavam de Jesus, eles só conseguiam ver Jesus depois que a palavra de Jesus era dada a eles. Foi assim na vida de Maria, quando ela pergunta para aquele que estava abaixado, pergunta: se você levou o mestre, fala para mim que nós queremos saber. E quando ele fala Maria, ela reconhece. É assim que Jesus, através desses discípulos que andaram com ele, mostrando: agora para vocês me enxergarem, vocês vão ter que ter fé no coração. Essa mesma fé somos nós aqui hoje, reunidos sobre essa mesma palavra, e a palavra fala: vai ter porta estreita, mas no meio dessa porta estreita vai ter Jesus, vai ter o Espírito Santo de Deus, vai ter Deus nas nossas vidas, nos guiando, e nós vamos crescendo cada vez mais, e o Senhor nunca vai colocar um peso na sua coluna que você não consiga carregar. Foi assim na vida do seu filho, quando Jesus estava carregando aquela cruz, já estava cansado, e o Senhor coloca um tal de Simão para ajudar o Senhor Jesus a carregar aquela pedra. Talvez aquele Simão fosse para mostrar para Pedro que ele que disse que ia estar onde Jesus estava. Se Jesus fosse castigado, ele estaria lá. Se Jesus fosse preso, ele estaria lá. E o Senhor Jesus falou para ele: Pedro, hoje antes que o galo cante 3 vezes me negará. É isso que nós não podemos fazer, é negar ao Senhor Jesus. Por isso nós devemos estar sempre firmes e acreditar na força de Deus e não na nossa força. Porque todas as vezes que esses grandes homens acreditaram na sua força, na própria força, eles não conseguiam avançar. Foi quando Pedro acreditou que era forte o suficiente para vencer todas aquelas batalhas, foi o momento que ele foi enganado pela serpente e negou o Senhor Jesus. Por isso que nós temos que continuar confiando nessa palavra, e ela continuará construindo o nosso coração. Vamos viajar na palavra. Em Gênesis 45, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 45. Gênesis 45. Vamos falar de tentações, coisas que nós vamos passar todos os dias na nossa vida.
Enquanto nós estivermos aqui andando, com fé no coração, na caminhada com o Senhor Jesus, sempre vai haver um maligno debatendo, tentando tirar vocês, tirar nós do caminho do Senhor. Foi assim até na vida do Senhor Jesus Cristo. Quando vai para o deserto, fica 40 dias jejuando, orando, e aí ele oferece tudo para ele. Se o tentador tivesse oferecido para você todos os reinos e todas as glórias, o que você faria? Você olharia para essa palavra e faria como Jesus? Somente a Deus adoraremos, não importando a dificuldade que nós estivermos passando, porque nós conhecemos de verdade o valor que essa palavra tem dentro do nosso coração. Nós sabemos que através dessa palavra, a última caminhada nossa é para a glória do Senhor, porque nós vamos para a vida eterna. Enquanto que se você caminhar pelo mundo, você pode até ter uma vida mais ou menos, mas no final da sua caminhada, você vai perecer, porque a palavra fala: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Em Gênesis 45, a palavra fala assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo varão, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se então, e disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem ségua, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. José foi vendido pelos seus irmãos por 25 moedas de prata. Todo um conhecimento dentro de uma família. Tentamos nos colocar no lugar de José. Um dia nós estamos próximos da nossa família, e você sabe que família é bênção de Deus. Às vezes nós, quando só distanciamos um pouco tempo da nossa família, nós já sentimos uma tristeza no nosso coração. Quando nós nos aproximamos de irmãos, de primos, de tios, de pai, de mãe, a alegria vem no nosso coração de novo. Por um pouco tempo que nós ficamos distantes, você imagine José, que ficou muitos anos. E a causa e consequência a qual ele ficou, foi traído pelos seus irmãos por causa da inveja que eles tinham. Porque Jacó, o seu pai, o teve depois na velhice. Com Raquel, a mulher que ele mais amava, e foi quase no último momento que ela foi gerar José. E depois gerou seu irmão Benjamim, ao qual ela morreu no parto. No meio a todas aquelas dificuldades que José passou, ele foi vencendo obstáculos que o Senhor Deus ia colocando na vida dele. Porque ele acreditava nos sonhos que ele tinha, ele acreditava numa caminhada com Deus, ele acreditava naquilo que Deus mostrava para ele lá na frente, porque isso é ter fé no nosso coração. E cada vez que José era castigado, sofria, ele crescia a fé no coração. Porque ele se debruçou diante dessa mesma palavra que nós estamos aqui hoje reunidos. Porque essa palavra tem poder e ela faz com que a gente cresça. José ficou vários anos longe da sua família, longe de seu pai. Os seus próprios irmãos mentiram para seu pai que José tinha sido morto. Ao mesmo tempo, aqueles irmãos estavam aprendendo uma lição, porque eles rastaram vários anos uma culpa dentro do coração, um arrependimento dentro do coração. E no momento que eles encontram José, e José se revela para eles, eles ficam espantados e assustados ao mesmo tempo, porque esse José, a qual eles castigaram, a qual eles fizeram sofrer de tanta maneira, estava nesse lugar, segundo o homem mais poderoso no Egito, e estava revelando a eles
e não estava querendo vingar de nenhum deles, pelo contrário, ele queria abraçá-los de novo. Esse é o verdadeiro sentido da palavra, é a gente tirar essa mágoa do nosso coração e colocar o Senhor Jesus, colocar essa palavra, e a gente vai ser transformado, a gente vai aprender a amar o próximo como ele é. Olha o que Jesus fez. Quanto mais os discípulos batiam nele, quanto mais os discípulos castigavam Jesus, mais Jesus continuava quietinho, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele sabia que o que ele estava fazendo era nos dando a oportunidade essa a qual nós estamos aqui, sabemos o valor que ela tem, por isso nós estamos reunidos sobre essa palavra, porque sabemos que quando nós andamos com Deus, ele anda conosco e vai abrindo porta que ninguém fecha e fechando porta que ninguém abre. Assim foi na vida de José. Foi caluniado pela esposa de Potifar, mas continuou em pé firme, acreditando que Deus ia dar o escape, não importando com o tempo que seria. Porque quando você é fiel com Deus, Deus mais cedo ou mais tarde, Ele vai abrir portas para vocês. Mas tem que andar em comunhão com a palavra do Senhor, tem que andar em comunhão com o povo de Deus, porque Deus opera no seu povo. Era aquele povo no deserto comendo maná todos juntos, era aquele povo com sede reclamando na oração, simbolizando, bebendo água da vida, porque aquela água que saiu da rocha foi para toda aquela nação que estava andando com Deus, aquele povo que tinha sido escolhido por Deus. Nós também somos escolhidos por Deus, por isso nós estamos aqui reunidos. Aquelas 25 moedas que foram pagas para o seu irmão José, aquelas 25 moedas que eles receberam, foi 25, vamos supor, 25 anos de angústia e sofrimento na vida deles, porque tiveram que conviver com toda aquela angústia, com o coração contrito. Quando José fala que ia ficar com o irmão mais jovem deles, porque José armou uma cilada para eles levarem joias, dizendo que eles tinham roubado, José estava apenas transformando o coração para vir um arrependimento verdadeiro. Quanto maior nós vencemos as dificuldades, mais grande nós vamos ficar. Por isso esse José era tão grande. Não era porque José era governador do Egito. José era grande porque José tinha Deus dentro do seu coração. E quando nós temos Deus no nosso coração de verdade, nós caminhamos com esse Espírito Santo aqui dentro, as pessoas também vão querer um pouco para elas, porque é o que é de mais valioso na palavra do Senhor. Em Jó 1, a palavra de Deus fala assim, Jó 1, Jó, capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens, e ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Veja as dificuldades que Jó passou para enxergar a Deus. Jó era um homem íntegro, se desviava do mal, falava da palavra do Senhor. E aí o Senhor permite que a serpente entre na vida de Jó e manipule, tirando tudo que ele tinha para que ele procrastinasse de Deus. Mas Jó continuou firme, porque Jó tinha um conhecimento de Deus, ele acreditava de verdade. O que poderia acontecer nas nossas vidas se o Senhor tirasse tudo que nós temos? Você alguma vez já perguntou para você, se Deus tirar tudo que você tem, você vai continuar adorando a Deus ou você vai procrastinar a Deus?
Existe aquela palavra que fala que Deus sempre vai colocar um peso que você consegue carregar, por isso Ele não vai fazer isso com você. Ele fez isso na vida de Jó, porque Jó tinha um pouco de conhecimento da palavra. Assim como Pedro, que andou com Jesus durante 3 anos, o Senhor Jesus sabia que no momento que a coisa apertasse, eles iam fugir, porque eles não estavam preparados para aquele momento. Preparar para o momento de dificuldade com Deus é nós continuarmos sempre caminhando, não importando com a chuva, não importando com o frio, não importando com a tempestade. Tem uma parte na palavra que fala que se você olhar o céu, se você olhar a tempestade, você nunca vai plantar a terra, porque toda vez que você olhar e formar nuvens, você não vai sair para plantar. Por isso temos que sair na chuva, no frio, não importa o tempo, não importa o momento. Todo momento e todo tempo é hora para pregar o Evangelho ao Senhor Jesus. Todo momento e todo tempo é reunião para nós aprendermos a crescer espiritualmente na palavra de Deus. Jó, no meio de todas essas dificuldades, ainda colocava o nome do Senhor em primeiro lugar na vida dele. E depois o Satanás volta e fere ele, toda a sua pele, e aí ele fica com chagas, doente, que chega no momento determinado da vida, que a sua própria esposa fala: amaldiçoa esse Deus e morre. E ele falou: você é doida para falar uma coisa dessa? Se nós recebemos o bem, por que nós não podemos receber o mal? Se você recebe dádivas do Senhor, por que nós também não podemos receber as coisas difíceis que o Senhor coloca nas nossas vidas? Porque Ele tira um povo numa escravidão durante 400 anos no Egito, trabalhando de graça em troca de comida, fazendo a vontade do faraó. Estava tão difícil que eles glorificaram o nome de Deus um dia, pedindo para que o Senhor os tirasse daquele lugar. E Deus os tira, mas Deus os coloca no deserto, não coloca no jardim. Mostrando que é no meio da dificuldade é que nós vamos crescer espiritualmente. O crente, ele cresce no deserto, não é no jardim. Ele cresce na dificuldade, é na oração, não é no jardim, porque no jardim fica fácil do inimigo manipular você, e no jardim vai ter muita coisa que ele vai te oferecer e você vai pegar para você, mas no deserto ele não tem nada para te oferecer, porque no deserto somente o maná que cai do céu, no deserto só água da vida que jorra sobre pedras, para mais de 1 milhão de pessoas. Isso é ter fé no coração. Por isso que o crente continuará avançando, assim como Jó avançou no meio das dificuldades, assim como José também avançou no meio da dificuldade, porque foram preparados a cada momento para que, não foi de uma vez, não pegou José e já colocou no cárcere, não, primeiro pegou José e colocou ele no poço, depois foi colocando ele em outros lugares, até preparar o coração para ele ficar preso no cárcere durante mais de 2 anos, porque é assim que Deus faz. Quando Ele vê que você está forte, Ele coloca um pouco mais de dificuldade, porque sabe que você vai avançar através daquela dificuldade. Quando Ele vê que você está se esforçando, Ele fala com você também, fala: vou colocar mais dificuldade, mas fique tranquilo que é para minha honra e para minha glória, e você vai vencer. Somos vencedores, todos que andamos com Deus, somos vencedores nessa palavra. Você não vai ver nenhum perdedor desses grandes homens que andaram com Deus, porque eles caíam, mas Deus os levantava de novo e falava: continua indo em frente. Jó tinha tudo para ter desistido. Talvez se nós estivéssemos no lugar de Jó, já teríamos desistido no começo, mas ele continuou, começou a procrastinar um pouco, falar: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Mas isso é normal do ser humano. Quando as coisas apertam, você ora, fala com Deus: por que eu estou acontecendo essa situação na minha vida? Por que o Senhor não muda ela? Por que a minha situação está desse jeito há vários anos? E aí você tem que estar preparado para aquilo que Deus falar para você. Porque tem pessoas que não perguntam porque sabe o que Deus vai responder. Aí fica quietinho, sofrendo, fica quietinho no seu canto, não fala com Deus porque sabe que se falar Deus vai responder, porque Deus nunca deixou de responder o seu povo, hora nenhuma. Quando clamou no deserto, Deus mandou maná. Clamou do maná, Deus mandou cordonizes. Quando clamou da sequidão, Deus mandou água. E assim foi na vida de todos esses grandes homens. Quando os discípulos estavam no barco e o barco balançando para lá e para cá, sob uma tempestade, eles clamam para Jesus: Senhor, vai deixar a gente perecer? E Jesus levanta e fala: ô homenzinhos de pequena fé, aquietai-vos vento, aquietai-vos água. E aí tudo parou.
E eles ficaram assustados e disse que esse homem que até o mar e o vento obedece é o nosso Deus. Por isso nós temos que continuar sempre falando com Ele, porque foi na maneira que Ele foi apertando Jó através. O Satanás, achando que estava fazendo a sua vontade, mas estava fazendo era a própria vontade de Deus, porque nada pode mudar os planos do Senhor. Cada vez que ele apertava Jó, Jó crescia e se aproximava mais de Deus. Até que chega no ponto que o Senhor fala com Jó, quando ele estava reclamando: onde você estava quando eu estava fundando os mares, a terra, as estrelas, quando eu estava criando tudo? Onde você estava para querer debater comigo? Quem você acha que é para poder falar comigo dessa maneira? E aí ele percebe que para aproximar de Deus, nós temos que andar nas dificuldades que Deus coloca. Vai ter bonança, é claro que vai. O povo andou 40 anos no deserto, mas recebeu a terra prometida. Mas depois que recebe a terra prometida, pararam de adorar a Deus, pararam de se preocupar com as coisas de Deus. E aí o que aconteceu? Se perderam totalmente do Senhor. E aí vem o livro de Juízes, que toda vez que se perecia, o Senhor mandava o povo ao redor cercar, e aí eles glorificavam a Deus de novo. Porque parece que o ser humano, para adorar a Deus, ele tem que estar sempre na dificuldade. Por isso que temos que estar sempre com os joelhos no chão. E aí Jó fala no final: antes eu ouvia falar de Deus, mas agora eu vejo. Isso que nós estamos fazendo aqui é caminhar para nos aproximar e ver a sarça ardente, ver o Senhor Jesus andar sobre as águas, ver todos esses grandes homens fazer a mesma coisa que eles fizeram, ter fé e continuar caminhando na presença do Senhor. Em João 21, a palavra de Deus fala assim, João 21, João 21, João 5. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. E eles disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Levando a rede cheia de peixes, logo que saltaram da terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não rompeu-se a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E este respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta meus cordeiros. Quando Pedro, antes de negar a Jesus, ele disse que amava Jesus mais do que todos aqueles discípulos, e que se aqueles todos discípulos corressem, fugissem, ele não fugiria. E num determinado momento da situação da vida de Pedro, mostrando que essa palavra tem poder, e nós temos que continuar acreditando, porque isso é ter fé no nosso coração. Pedro se detém diante de uma fogueira, quando Jesus é preso pelos fariseus, pelos saduceus. Ele sai escondido, e quando uma mulher olha para ele e fala: você estava junto com Jesus. Naquele momento Pedro nega Jesus. O que tem negar Jesus? Ele não está vendo, ninguém me conhece aqui. E aí ele fala: nunca vi Jesus. E aí vem a segunda e a terceira vez. O problema é que na terceira vez que ele nega Jesus, Jesus vem passando e olha dentro dos olhos dele e mostra para ele que Jesus é Deus. E que aquela situação que ele estava passando é porque ele tinha se entregado. Pedro chora com o coração quebrantado, talvez naquele momento dizendo que
nunca mais teria a chance de pedir perdão por aquele erro que ele cometeu na sua vida, por Senhor Jesus. Ele poderia ter defendido Jesus naquele momento. Defender Jesus é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, pregando o Evangelho. Defender Jesus é quando nós estamos na roda dos escarnecedores e nós nos afastamos, cumprindo aquilo que está em Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso agrada a Deus porque nós estamos fazendo a vontade da sua palavra. Talvez Pedro nesse momento lembrou de que um dia ele andou sobre as águas com o Senhor Jesus. Ninguém nunca tinha andado sobre as águas até aquele momento e nem depois daquele momento. Talvez naquele momento Pedro olha para dentro de si e vê aquele povo tirando aquela pedra para sair Lázaro, que 4 dias já estava fedendo lá dentro. Por causa da palavra que o Senhor Jesus tinha dado, ele saiu de lá vivo e teve uma nova oportunidade, porque ele acreditou de verdade na palavra de Deus. Porque um dia ele convidou o Senhor Jesus para dentro da sua casa, que é dentro do nosso coração, convidou de verdade e ouviu a palavra de verdade como ela é. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Talvez tudo isso foi tocando um pouco no coração de Pedro, e Pedro começou a se fortalecer e ao mesmo tempo falou: eu nunca mais vou ter oportunidade de chegar ao Senhor Jesus e pedir perdão por ter falado para ele que eu era melhor do que todos os outros que estavam aqui, que eu falei para ele que eu poderia estar no lugar dele, que eu poderia estar preso, que eu poderia sofrer junto com ele, e eu acabei fugindo de tudo aquilo que eu falei. Mas de uma certa maneira, depois de 3 dias, Jesus ressuscita. E quando Jesus encontra com Pedro naquele momento, perto de uma fogueira, da mesma fogueira que Pedro tinha negado Jesus, ele faz o coração de Pedro voltar a ele de novo. Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Porque agora você tem uma nova oportunidade essa que nós também temos. Oportunidade de vida, de crescer nessa palavra, de continuar caminhando, sabendo que Deus vai mudando as nossas vidas, no tempo dele. Agora o Senhor Jesus estava tratando com Pedro no tempo dele. Agora Pedro já não era mais aquela pessoa que se achava melhor do que os outros. Por isso Jesus fala: tu me ama mais do que a estes que você falou que amava. E quando ele chora, ele entende de verdade o verdadeiro sentido do Evangelho nos nossos corações. Em Hebreus 11, vamos lá em Hebreus, cartas aos Hebreus. Hebreus 11, 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e as aspersões do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. E pela fé passaram o mar vermelho como por terra, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Moisés passou por todas as tentações do Egito, porque Moisés foi criado pelo próprio Faraó. Ele conheceu o que era riqueza, assim como Salomão. Ele conheceu o que era escravidão, porque o seu povo era escravo e ele sabia. Ele sabia dos 2 lados da sua vida. E aí ele resolve escolher o lado mais fraco. Mas ele escolheu o lado que Deus estava com ele. Esse lado que nós escolhemos chama-se porta estreita, dificuldades que o Senhor vai colocar. Mas lembre que no meio a essas dificuldades sempre vai haver recompensas de Deus nas nossas vidas. Deus sempre abençoou o povo que andou com ele, você pode observar.
Porque o povo que anda com Deus é rico. Talvez não rico monetariamente, mas rico na palavra, rico em dormir tranquilo, rico em ter uma vida abastada com o Senhor, rico em poder enfrentar dificuldades e continuar avançando. Porque Moisés foi preparado tudo exclusivamente para andar no deserto. Ele passou várias dificuldades e várias fases da vida dele, para que um dia ele encontrasse uma sarça ardente para falar com ele a própria voz de Deus. Então você perceba que para nós nos aproximarmos do Senhor, nós vamos ter que andar, romper barreiras na dificuldade, crescer. Você nunca vai nascer sabendo, e quando você morre para o mundo e nasce uma nova criatura, você tem que aprender tudo de novo, as coisas espirituais, e para aprender você tem que ouvir a palavra do Senhor, e essa palavra vai construindo dentro do nosso coração, e você vai vendo o verdadeiro valor das coisas. Porque se você olhar lá na frente, quando Moisés estava andando no deserto com aquele povo, ele estava preocupado única e exclusivamente com duas coisas: com a palavra de Deus e com o seu povo. Com a palavra de Deus e com o seu povo. Porque quando o povo rebelava, que Deus queria castigar aquele povo, Moisés intercedia, orando para o Senhor: Senhor, dá mais uma oportunidade para esse povo. Quando Deus fala para aquele povo, que está lá em Êxodo 33, fala: eu não vou caminhar com esse povo. Quando deu as primeiras leis, eles fizeram um bezerro de ouro. Aí Moisés fala para ele: se o Senhor não for conosco no deserto, nós também não vamos sair daqui. Porque o que vale é a presença de Deus nas nossas vidas. O que diferencia nós, povo de Deus, com o povo do mundo, é a presença do Espírito Santo. É isso que faz a diferença no meio de nós. Nosso comportamento, a nossa maneira de viver, porque isso é demonstrado através da caminhada do Senhor. Através do momento que nós andamos na palavra. Por isso esse Moisés foi tão grandioso que no final nem o corpo dele não foi encontrado depois da sua morte, porque o Senhor o levou. Vida eterna. Esse é o verdadeiro sentido da nossa caminhada com Deus. E para terminar, em 1 Coríntios 10, 12, 13. 10, 12, 13. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentações, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. O escape. Foi assim na vida de José, foi assim na vida de Abraão, quando levou o seu filho Isaque. Foi assim na vida de Moisés, andando naquele deserto. Foi assim na vida do Senhor Jesus, carregando aquela cruz, para cada um de nós, simbolizando a nossa salvação, que Ele estava levando os nossos pecados. Foi assim na vida de Pedro, quando nega Jesus, ele cresce no meio daquele erro que ele cometeu, porque ele continuou na palavra, porque ele continuou firme na palavra do Senhor. Vai haver erros nas nossas vidas, mas continuemos firmes, que nós vamos crescer cada vez mais e cometer menos erros da próxima vez. E ficarmos firmes sobre essa palavra do Senhor. Por isso Paulo estava escrevendo aos Coríntios, mostrando que eles iam passar por dificuldades, mas que Deus ia estar com cada uma delas na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha ficar no seu, no meu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé nesta noite. Amém? Vamos, quem precisa de oração? Amém? Vamos orar, né? Pelas nossas vidas, pelo nosso lar, pelos nossos familiares. Glória a Deus. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, que nesta noite, ó Pai, o Senhor venha alcançar os esposos, as esposas, que o Senhor venha alcançar os filhos, venha alcançar as nossas famílias, nossas parentelas. Papai querido, que o Senhor venha nesta noite, ó Pai, alcançar cada um deles, ó Pai, com a Tua cura, com a Tua libertação, com a Tua transformação. Que o Senhor venha cercá-los, ó Pai, com a muralha da Tua presença. Que nenhum mal venha enxergá-los, ó Pai. Papai querido, nós Te louvamos por essa oportunidade de vida de estarmos aqui,
na tua presença nesta noite, de poder ouvir a tua palavra nesta noite. Papai querido, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos escolheste. Nós te louvamos porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido generoso nas nossas vidas, na vida da nossa família. O Senhor tem guardado a nossa entrada, guardado a nossa saída. Quantos livramentos, Senhor, o Senhor tem dado para cada um de nós. E nesta noite nós estamos aqui para sermos gratos diante da tua presença. Agradecer, Senhor, porque ainda que fomos infiéis com o Senhor, nós temos visto a tua fidelidade. Papai querido, continua, ó Pai, nos fortalecendo e nos direcionando no seu caminho. Papai querido, alcança os irmãos que não puderam vir, da mesma forma que o Senhor tem nos alcançado nesta noite, alcançado com a cura, com a libertação, com a transformação e com a paz do Senhor. Papai querido, e que a cada dia o Senhor venha suprir as nossas necessidades materiais e espirituais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.